Sabe exatamente a diferença que faz ter um plano de negócio? É o poder de decisão que ele te dá sobre o seu futuro como empreendedor. Se você está aqui nesse vídeo é porque você curte esse tipo de assunto. Então vamos aqui já fazer um exercício prático. Responde para mim, o que você prefere? Paris ou Maldivas? Audi ou BMW? Qualquer opção que você escolha, você vai estar escolhendo muito bem, porque eu te dei boas opções. Aí fica fácil de escolher, né? O problema é que quando você vai empreender e não tem um plano de negócio, você não vai ter essas opções, você não vai ter boas opções. Você vai acabar decidindo pelo seu feeling, pelo seu achômetro, e aí as coisas talvez não saiam exatamente como você imaginou. Resumindo, sem o plano de negócio, você vai decidir pelo achômetro. Com o plano de negócio, você vai ter esse poder de decisão que eu comentei com você agora. E, como eu falei sobre decidir, quando a gente tem boas opções, como Paris ou Maldivas, você já se imagina nesse lugar. E aí fica muito mais fácil de você decidir. Quando eu falei para você sobre Audi ou BMW, você já imagina o investimento financeiro que você tem que ter para adquirir um bem como esse. E é isso que o plano de negócio faz. Ele dá essa capacidade de você pensar, esse poder de decidir qual é o melhor momento de investir, o quanto você tem que ter, qual é o melhor prazo, o melhor tempo. Isso é o que faz um plano de negócio, te dá esse poder de decisão. Entendeu então que o plano de negócio é mais que uma atividade no papel ou uma atividade lá no seu computador? Ele tem a ver com essas tomadas de decisões e essas decisões vão mudar o futuro do seu empreendimento. Sabe como? Ele vai validar ou anular de vez essa sua ideia. Ele vai te ajudar a calcular, pensar, investir, vai te dar esse poder. Muito bem, mas vamos ver aqui na prática como é que a gente faz para validar uma ideia de negócio e como é que acontece esse processo de decisão? Eu montei um plano dividido em 3 ações aqui e trouxe 3 pontos importantes para você pensar sobre esse seu projeto aí para validar a sua ideia de negócio. Então, vou dividir essas 3 ações em 3 assuntos importantes e diferentes para a gente poder fazer aqui na prática. Então, acompanha aqui comigo. A primeira ação é a gente pensar sobre essa sua ideia. Responde para mim, essa sua ideia, você já domina tudo sobre ela? É um assunto que você conhece? Ou de repente você vai ter que buscar mais informações a respeito? De repente você tem que pensar em uma mudança de comportamento seu para poder ajudar nesse seu negócio? Ou você vai dizer para mim que você já é especialista e sabe tudo? Coloca aí e pensa como é que está esse seu processo com a ideia de negócio em si. Quando você não tem todas as informações mapeadas, fica um pouco mais difícil você visualizar e decidir o que você precisa modificar, o que você precisa melhorar. Por isso que é importante nesse momento você saber em que passo você está e quanto mais tempo você vai precisar para amadurecer essa sua ideia. Vamos falar aqui sobre um ponto bem importante, que é o cliente, que é o ponto mais importante dessa sua ideia de negócio aí. O que você sabe sobre esse cliente? Então, uma pergunta bem básica. Esse cliente seu, ele é mais racional ou ele é mais emotivo? O que você está oferecendo para ele gera um desejo de consumo ou você resolve um grande problema que ele tem? Gerar um desejo de consumo ou resolver um grande problema que o cliente tem é o que faz o cliente comprar de você. Então coloca aí nesse mapa que a gente está fazendo, construindo junto, como que você está validando essa ideia? Você está gerando um desejo ou você está resolvendo um grande problema? Vamos falar agora um pouquinho sobre o mercado. Sobre concorrência, mercado, o que você sabe? Fala para mim se você já sabe quais são os seus 3 principais concorrentes nesse mercado que você pensa em atuar. E se você sabe qual é o seu diferencial em relação a eles. É importante você saber isso, porque na hora de você oferecer o seu produto ou serviço, vai ficar mais fácil a comunicação com o seu cliente. Então você viu 3 assuntos bem importantes aqui, que é a ideia, o cliente e o mercado. Eu dividi de uma forma bem prática esses 3 pontos, te fiz perguntas objetivas e eu facilitei esse processo de pensar e ter o resultado. Talvez você tenha todas as respostas ou talvez você tenha que buscar ajuda para poder responder essas questões, mas agora você tem uma visão melhor do que está acontecendo. A pergunta mais importante que eu vou fazer agora para você, uma coisa muito importante para você pensar, que é o que valida ou anula de vez uma ideia. Por exemplo, se eu perguntasse para você o que você vai vender como produto ou serviço,
quanto tempo levaria para gerar um lucro de R$ 1.000? Um dia? Uma semana? Será que precisaria de mais tempo? Essa é a resposta que valida ou anula de vez essa sua ideia de empreendimento. Se você respondeu não sei, guarda o que eu te digo. Às vezes a gente é muito afetado pela falta de conhecimento ou quando a gente defende demais uma opinião pessoal, você acredita que aquilo vai dar certo, mas você não tem dados para se basear. Então por isso que essa pergunta é importante você responder. Vou te apresentar mais uma forma aqui de entender o poder que tem um plano. Então vamos imaginar que você precisa tomar uma decisão sobre um determinado produto. Vou chamar esse produto de produto A e produto B para a gente conseguir fazer uma simulação aqui agora. Vamos comparar esses dois produtos? Eu vou te dar aqui algumas alternativas para você pensar quais são as opções que um plano de negócio te dá na hora de pensar para você tomar a decisão referente a produtos. Então vamos imaginar que o produto A tenha um custo de R$50, te traga um lucro de 25%. Para você poder vender esse produto, você vai ter que ter poucos recursos e o prazo de entrega dele é pronta entrega, é muito rápido. Agora vamos simular aqui comigo o produto B. O produto B vai ter um custo de R$100, você vai ter uma margem de 50% de lucro em cima desse produto, você vai precisar de um pouco mais de recursos para poder vender ele e ele leva um pouco mais de tempo no processo de venda, então você tem um médio prazo. O que a gente pode concluir então é que o produto A, você tem menos investimento, porém você tem um lucro menor também. Com o produto B, você tem um maior investimento e um lucro maior, mas vai levar um pouquinho mais de tempo para esse lucro poder acontecer. Então a gente pode concluir que o produto A é aquele produto que mantém o seu fluxo de caixa e o produto B é o que mantém o lucro. Então deu para entender que a forma de planejar o fluxo de venda desses produtos, o fluxo de caixa da sua empresa vai ser diferente? Você está entendendo que o plano de negócio te dá esse poder de decisão, de pensar, de ver as alternativas que eu estava te dando lá no começo? E nós criamos uma ferramenta que vai ajudar você nesse processo, nesse passo a passo, falando sobre várias etapas do plano. Se você é empreendedor ou uma pessoa que já está iniciando, você vai melhorar o poder de decisão que você tem por meio de aprendizagem e experimentação. Sabe por quê? Porque a gente criou um ambiente com perguntas para te ajudar no seu desenvolvimento e as alternativas dessas decisões de como fazer essa ideia decolar. Toda decisão, para ela ser bem sucedida, ela depende de uma compreensão clara das questões. Então, por isso que é importante você entender todo esse processo. E nisso a ferramenta te dá apoio na hora de você pensar no cliente, pensar na jornada do consumidor, formação de preço. E o plano de negócio, você estuda essas alternativas, como o exemplo que eu te dei. Para que você não se deixe influenciar aí por sua preferência pessoal ou por sua opinião, então, por isso que é importante você ter todo esse processo muito bem organizado e a ferramenta pode te ajudar olhando os números, olhando os dados. Fica muito mais fácil decidir quando você tem algo em que se apoiar, algo que te mostre o passo a passo, em como você faz, onde você tira as dúvidas. Por isso que a gente criou essa ferramenta, ela te ajuda a organizar todo o processo de planejamento do seu negócio.